com o sermão intitulado A Bíblia e Deus Mãe, vamos dedicar algum tempo para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Hoje em dia, há tantas igrejas no mundo, mas por que é que elas não acreditam em Deus Mãe? Apesar de Deus Mãe ser testemunhada e existir claramente na Bíblia, eles não a conhecem ou não a compreendem. Hoje, as igrejas no mundo não compreendem corretamente a verdade do porquê de Cristo Sangong ter vindo a esta terra como a segunda vinda de Jesus com um novo nome, nem têm conhecimento de Deus Mãe. Embora Deus já tivesse testemunhado a existência de Deus Pai e de Deus Mãe antes de Adão ser formado a partir do pó da terra e o ter tornado evidente em Gênesis, o mundo atual não mostra nenhum interesse nisto. Será que a sua falta de interesse por Deus não significa que não estão interessados na salvação ou no reino dos céus? É por isso que a Bíblia diz: acautelai-vos dos falsos profetas. É porque as suas almas podem acabar na destruição por esses falsos profetas. Portanto, o que é que Deus nos diz para fazer com as palavras de Deus, a fim de alcançar a salvação completa? Os filhos celestiais devem seguir os ensinamentos da palavra de Deus tal como ela é, sem lhes acrescentar ou subtrair. Quando olhamos à nossa volta, muitas igrejas chamam a Deus de Pai. Eles oram sempre a Deus, dizendo: Pai, por favor, abençoa-nos. Ou Pai, por favor, perdoa os nossos pecados. O título Pai implica, sem dúvida, que existe uma relação de sangue. No entanto, as igrejas de hoje não estão a guardar a Páscoa, a verdade da vida, através da qual Deus se ligou à humanidade numa relação de sangue. O que significa não guardar a Páscoa quanto à nossa relação de sangue com Deus? Isto significa que a relação está cortada. Em Números, capítulo 9, Deus disse: se alguém não celebrar a Páscoa no seu tempo determinado, o que lhe deve acontecer deve ser cortado do povo de Deus. Isto significa que eles se tornam completamente desligados de Deus. Ainda mais, se não tiverem uma relação com Deus Mãe, apesar da sua existência, será que a salvação lhes pode ser verdadeiramente concedida? Não é inevitável que apenas a destruição eterna, o castigo eterno e o tormento eterno do inferno lhes sejam dados. Por isso, nós temos de ter uma fé completa para testemunharmos orgulhosamente e revelarmos a Mãe Celestial registada na Bíblia a todas as pessoas em todo o mundo. Irmãos e irmãs, como é que nos chamamos? Quando nós vamos à igreja no dia de sábado, não nos chamamos irmão e irmã? É isso mesmo. Nós somos irmãos e irmãs. Não só honramos a Deus Pai, mas a quem mais nós honramos? Também honramos Deus Mãe. Não é por isso que somos a eterna família celestial? Hoje, vamos confirmar através da Bíblia esta verdade que Deus nos revelou. Passemos ao livro de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, versículo 10. Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Não significa isto que há pessoas a quem é permitido conhecer o mistério do reino de Deus e outras a quem não é? Vamos continuar com o versículo 12. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque, vendo a mesma Bíblia, as mesmas palavras e as mesmas frases estão impressas exatamente no mesmo lugar. No entanto, porque, vendo, eles estão a ver, não veem,
e, ouvindo, não ouvem, nem entendem. Isto é verdadeiramente espantoso. A Bíblia que estamos a ler é a mesma Bíblia que é lida universalmente por pessoas em todo o mundo. No entanto, é verdadeiramente espantoso que não consigam ver tais coisas com os seus olhos. Versículo 14. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos. Porquê? Porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Versículo 17. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Uma parte desta verdade é sobre Deus Mãe. Está registado em Romanos capítulo 5 que, no processo da criação, Adão representa Jesus. Então, e a Eva espiritual, Eva, a esposa de Adão, aparece mesmo no final da criação de 6 dias. Por outras palavras, isso contém o significado de que, no final da obra da redenção de 6.000 anos, a existência da mãe de todos os vivos deve ser dada a conhecer a toda a humanidade. Se nós não conseguirmos compreender e perceber a existência da mãe, então a nossa fé e os nossos esforços serão em vão. Uma vez que estamos a viver na época do Espírito Santo, temos de conhecer Deus Mãe. Não chamamos simplesmente Pai a Deus sem qualquer razão. Sem dúvida, uma relação de pai e filhos espirituais está estabelecida entre Deus e nós. Há 2.000 anos, Jesus Cristo, que veio em carne e osso, revelou-nos claramente esta verdade. Passemos ao livro de Mateus, capítulo 6. Vejamos o versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Quem é que Jesus disse que Deus é? Ele disse que Deus é o nosso Pai. Jesus disse, Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim. Quem está no céu? Pai nosso, que estás nos céus. Tendo sido feitos carne nesta terra e revestidos com o véu do pecado, nós estamos agora a viver, tendo esquecido todas as nossas memórias espirituais. As pessoas estavam a viver num estado de não saberem que Deus é o seu Pai. Nessa altura, Jesus veio a esta terra há 2.000 anos e ensinou-lhes: Deus é realmente o vosso Pai. E quem é que Ele disse que devemos invocar no céu quando oramos? Jesus deu-nos a conhecer Deus repetidamente como Pai. Vejamos o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 9. Hebreus, capítulo 12, versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão. A quem nos devemos submeter? Ao Pai espiritual e, então, viveremos? O Pai espiritual significa Deus. Nós podemos entender isto como uma lição para vivermos retamente de acordo com os seus ensinamentos com um coração ainda mais obediente a Deus. Aqui, é mencionado que, tal como há um Pai para a carne, quem também está lá para o Espírito. Ele deu-nos a conhecer o Pai dos Espíritos. O termo Pai indica claramente que deve haver alguém que se possa dirigir a Ele como tal. Não é verdade? O título Pai é um termo que só os filhos podem usar. Passemos ao livro de 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso. O que é que Deus será para nós? Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz-o.
De quem são estes ensinamentos e palavras? Senhor Todo-Poderoso. Deus usou claramente os títulos familiares desta forma. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Então, quem é que falta aqui entre os membros da família? Só porque ela é omitida aqui, não significa que a mãe não exista. Pelo contrário, Deus deu graciosamente ensinamentos sobre a mãe noutros lugares. Gálatas capítulo 4. Vejamos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. A qual é? Quem é ela? Nossa mãe. Deus deixa-nos saber claramente, através dos registros escritos na Bíblia, que não temos apenas o nosso pai, mas também a nossa mãe. Versículo 27. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Quem somos nós? Nós somos os filhos da promessa. Vejamos quem pode tornar-se filho da promessa através do versículo 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E, assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim. De quem somos filhos? Da livre. Então, quem é a mulher livre? Isto está relacionado com o versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Por isso, nós somos filhos da mulher livre, ou seja, filhos da qual é nossa mãe. Como deve uma criança chamar naturalmente a mulher que a deu à luz? Mãe. É por isso que Deus nos concedeu os preciosos títulos de filhos e filhas. A Bíblia testifica que quando somos batizados e nascemos de novo espiritualmente em Deus, a carne e o sangue de Deus existem plenamente dentro de nós. Está escrito desta forma não só na Bíblia coreana, mas também em todas as Bíblias. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. E, assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Aqui, a Bíblia não está a falar das nossas mães físicas neste momento. Ela está a explicar sobre a nossa mãe espiritual, a mãe celestial, não é? Além disso, não só aqui, mas em toda a Bíblia, a existência de Deus Mãe é registada de forma consistente e sem falta. Vamos abrir o livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Embora as pessoas vejam frequentemente este versículo, não lhe prestam atenção. No entanto, ele contém algo muito importante. Algumas pessoas insistem: somente Deus Pai criou a humanidade. Mas se olharmos novamente para o versículo 26, diz: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. É expresso na forma plural. A Bíblia inglesa também o expressa na forma plural como our. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, que criou o homem, usou a forma plural no texto original da Bíblia e disse: façamos o homem à nossa imagem, indicando que não foi só Deus Pai que criou o homem. É assim que está registado nas Bíblias que foram traduzidas para todas as línguas de todo o mundo. Não há nenhuma Bíblia que testifique absolutamente. Apenas um Deus criou o homem. Vejamos novamente o versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos,
sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Quem ele criou? Homem e mulher os criou. A humanidade foi criada à imagem de Deus, uma imagem masculina e outra imagem feminina. Então, quem deve ser Deus também? Em que imagem deve Deus existir? Não deveria haver apenas a imagem masculina de Deus, mas também a imagem feminina de Deus, não é verdade? Simplificando, quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, isto significa que Deus queria replicar a sua imagem. Durante muito tempo, a humanidade referiu-se a Deus como masculino, como Deus Pai. Então, naturalmente, o Deus como feminino é referido como Deus Mãe. É por isso que está escrito em Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é? Quem é ela? Nossa mãe, a mãe. Deus disse quando aqueles que não compreendem plenamente que a palavra de Deus tem os seus versículos pares na Bíblia veem este versículo. A profecia porque, vendo, não veem, e, ouvindo, não ouvem, nem entendem é cumprida neles. Não é lógico que, se Deus Pai existe, Deus Mãe também existe. Sem um pai e uma mãe, como pode haver filhos e filhas? Os princípios desta terra são uma cópia direta dos princípios do céu. Eles são uma cópia e sombra das coisas celestiais. Então, o sistema familiar terreno é feito como uma cópia e sombra do sistema familiar celestial. Tal como há um pai na terra, há um pai em espírito. Há filhos e filhas tanto espiritualmente como fisicamente. Tal como há uma mãe que dá a vida e dá a luz nesta terra, também deve haver uma mãe celestial que concede a vida eterna no céu. Estes são os ensinamentos de Deus que Ele estabeleceu desde a criação do mundo. A Igreja de Deus está a transmitir estes ensinamentos porque foi isto que recebeu de Deus. Então, é errado transmitir o que está na Bíblia. Pelo contrário, se alguém obstruir e impedir a pregação do que está escrito na Bíblia, o que acontecerá a essa pessoa? Apocalipse capítulo 22, versículo 18 diz que Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas na Bíblia. Uma vez que a Bíblia ensina que afirmar falsamente isso não existe sobre o que existe, ou alegar falsamente isso existe sobre o que não existe é um ato que não conduz ao reino dos céus. Como podemos negar ensinamentos de Deus, por mais difícil que sejam? Desta forma, a Bíblia revela não só Deus Pai, mas também Deus Mãe. Só no Antigo Testamento, no texto original hebraico, a palavra Elohim é utilizada mais de 2.500 vezes para expressar Deus na forma plural. É claro que há alturas em que Deus é expresso na forma singular. Quando Deus é expresso na forma singular, é escrito como El ou Eloa. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Nesta cena, a palavra Deus está registada como Elohim, está na forma plural. No princípio, deuses criaram os céus e a terra. Quando Deus Pai e Deus Mãe criaram o homem, disseram: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então, eles criaram o homem e a mulher. Irmãos e irmãs, se copiarem as imagens de um homem e de uma mulher de uma pintura original, não aparece a mesma imagem de um homem e de uma mulher no papel impresso. A cópia é diferente do original? Nós, seres humanos, podemos ser considerados como cópias de Deus, espiritualmente. Existe a imagem masculina de Deus e a imagem feminina de Deus. Eles chamam a imagem masculina de Deus Deus Pai. Então, por que é que ignoram a existência de Deus Mãe, que é a imagem feminina, ao insistirem, ela não existe? Isso é incorreto. Por isso,
Quando veneramos Deus, devemos venerar Deus Pai e devemos também venerar Deus Mãe, para que todos nós nos possamos tornar naqueles que são guiados e ensinados por Deus Pai e Deus Mãe a entrar no eterno reino dos céus. Então, não vamos ver isto apenas no livro de Gênesis, mas também no livro do Apocalipse. Vejamos Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: de acordo com a Trindade, não aprendemos nós que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o mesmo Deus? O Espírito representa Deus Pai, que possui uma imagem masculina. Então, quem é que a noiva do Pai se torna para nós? Deus Pai e Deus Mãe dizem: vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Não há ninguém, exceto Deus, que possa dar a água da vida. No entanto, o que é que Deus diz aqui? Quem tem sede, venha a mim. Isto significa que temos de ir à igreja para onde Deus Pai e Deus Mãe nos chamam. Hoje em dia, há tão numerosas igrejas como a areia na praia do mar, mas elas apenas reconhecem Deus Pai enquanto negam a existência de Deus Mãe. Por outras palavras, isto significa que elas não acreditam na Bíblia. O que é que a Bíblia nos diz? Há Deus Pai e Deus Mãe também. Além disso, enfatiza mais de 2.500 vezes que Deus é expresso de forma plural. No entanto, como as pessoas não foram ensinadas dessa forma até agora, elas não acreditam nisto. Então, por que é que elas usam o termo pai? Entre os membros, eles também se chamam irmãos e irmãs. No entanto, no meio de tudo isto, apenas a mãe está visivelmente ausente. Para que uma unidade familiar seja formada, quem deve haver? Um pai deve existir, e os filhos também devem existir. No entanto, sem uma mãe que dá vida aos filhos, uma família completa não pode ser formada. O mesmo é verdade espiritualmente. Portanto, quando todas as pessoas se arrependerem e regressarem a Sião, onde habitam o pai e a mãe que dão a água da vida, elas receberão o eterno reino dos céus, a salvação, o perdão dos pecados e a graça e a bênção de Deus. Nós temos de acreditar firmemente nisto e, independentemente de qualquer situação ou circunstância em que nos encontremos, não devemos perder de vista o reino dos céus, mas sim, seguir o nosso pai e a nossa mãe para nos tornarmos membros da família celestial que podem entrar no eterno reino dos céus. Como sabem, a Igreja de Deus é uma igreja que segue fielmente todos os ensinamentos da Bíblia. Embora existam muitas igrejas no mundo, elas seguem muitos ensinamentos que diferem dos da Bíblia. Elas não seguem o caminho correto. A começar pelo dia de sábado, elas já se estão a desviar. Elas não celebram a Páscoa, que Jesus desejava ansiosamente guardar. Sem a Páscoa, a relação de sangue com Deus é cortada. Só com a Páscoa podemos continuar a nossa relação com Deus através do sangue da aliança. Tal como a família física está ligada através do sangue, vamos confirmar que a família espiritual também está absolutamente ligada através do sangue. Vejamos o livro de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Vejamos a cena da celebração da Páscoa no versículo 26. Versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Ao dar-nos o pão da Páscoa, Deus deu-nos a conhecer o seu significado como o seu corpo, ou seja, a sua carne. Versículo 27.
A seguir, tomou um cálice. O cálice contém vinho. Tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é. De quem é este sangue? O meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Ao conceder-nos o pão e o vinho da Páscoa no dia da Páscoa, ele disse-nos que o pão e o vinho representam a sua carne e o seu sangue. Não é óbvio que aqueles que herdam a carne e o sangue dos pais são os seus filhos. Por outras palavras, não há promessa de herdar a carne e o sangue de Deus onde a Páscoa não é celebrada. No entanto, numa igreja onde a verdade da Páscoa é observada, podemos participar da carne e do sangue de Cristo e garantir a posição de formar um relacionamento com Deus como seus filhos. A este respeito, Deus referiu-se à Páscoa como uma nova aliança e estabeleceu uma promessa através dela. Então, vamos examinar o versículo sobre o sangue de Cristo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Capítulo 10, versículo 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. Aqui, não é uma negação, mas significa que é de facto uma participação no sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Assim, o pão e o vinho da Páscoa referem-se à cerimónia que nos permite participar na carne e no sangue de Cristo. O apóstolo Paulo explicou isto aos membros em Corinto desta forma. Versículo 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Foi assim que ele os ensinou. Então, o que dizer de afirmar estar espiritualmente relacionado com Deus através do sangue sem guardar a Páscoa? Isso é uma mentira. Somente aqueles que celebram a Páscoa podem chamar a Deus de Pai e de Mãe. Mesmo que aqueles que não celebram a Páscoa orem a Deus chamando Deus Pai 10.000 vezes, as suas orações serão em vão. A Bíblia testifica isto. Então, vocês celebraram a Páscoa? Guardar a Páscoa significa que recebemos autoridade para nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Para onde vão tais pessoas? Elas vão para o eterno lar celestial. Por isso, contemplemos o facto de que Deus concedeu a promessa do perdão dos pecados aos seus filhos que celebram a Páscoa e chamou-os de filhos celestiais, meus filhos e meu povo. Deus Elohim concedeu a graça do perdão dos pecados a nós, os pecadores que cometeram pecados no céu e foram expulsos para esta terra, reconheceu-nos como seus filhos celestiais e permitiu-nos o caminho glorioso de volta ao nosso eterno lar celestial. Nós devemos dar graças eternas, glória e louvor a Deus Pai e Deus Mãe e gloriar-nos de Deus de todo o nosso coração. Por que é que vocês não acreditam em Deus Mãe, que é testificada na Bíblia? Não deveriam os filhos celestiais despertar firmemente aqueles que estão a percorrer o caminho errado, entregando a mensagem com mais confiança e ousadia? Desta forma, temos de corrigir o que está errado, resolver mal-entendidos e revelar a verdade, certo? Esperando que todos nos tornemos os obreiros da nova aliança e os filhos e filhas de Deus que podem pregar corretamente a luz da verdade de Deus, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.